Nós temos, nas últimas semanas, seguido uma série de estudos no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos caminhar um pouco mais, seguindo aí o calendário litúrgico. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, que é o texto para essa noite. Mateus 16, dos versos 13 a 20. Mateus 16, versos 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Até o verso 20, vamos orar novamente. Vamos ter um tempo de oração silenciosa na presença de Deus. Vamos pedir para Ele falar com a gente nessa noite. Eu não sei de que forma você veio para esse culto. Talvez você veio trazendo muitas dúvidas, questionamentos no coração, talvez tristezas, aflições. E esse é o momento da gente apresentar a nossa vida, as nossas queixas diante do Senhor e pedir para que Ele fale conosco e que a palavra, de alguma forma, traga na medida certa aquilo que precisamos ouvir da parte dEle. Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Tenha um tempo de oração silenciosa com Jesus. Só o Senhor sabe como nós entramos por aquela porta e a maneira como nos encontramos nesse instante. E nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso hoje, o Senhor conhece o nosso ontem. E também está nas tuas mãos o nosso amanhã. E nós estamos diante do Senhor, Pai amado, Pai querido, nosso Deus, nosso amado Senhor. E pedimos que nessa noite o Senhor, por graça e misericórdia, olhe para nós. O Senhor olhe para o nosso coração. E o Senhor, que é misericordioso, possa trazer uma palavra que venha de encontro às necessidades do teu povo. Oramos para que o Espírito Santo, Senhor, possa multiplicar e muito aquilo que eu me preparei nesses dias agora, lendo, estudando, que o Senhor possa tornar isso como uma bomba no nosso coração, algo que venha assim explodir dentro de nós, trazendo canções de esperança, trazendo um novo olhar sobre as situações que afligem a nós. Eu oro para que o Senhor, por graça e misericórdia, olhe para o teu povo, ore para os lamentos do teu povo, atenda a oração do teu povo, e que o Senhor venha, Pai, de encontro à necessidade de cada um de nós. Somos profundamente carentes de Ti, somos necessitados da Tua presença, da Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Fala conosco nessa noite. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse texto de Mateus 16, eu já tive a oportunidade de pregá-lo algumas vezes na igreja, porque é um texto que eu creio ser assim fundamental para a gente, para a nossa caminhada como igreja. Porque esse texto bíblico traz uma pergunta que ela
é uma pergunta crucial. Quem é Jesus? O texto nos fala que Jesus, ele vai para Galileia. E por que ele vai para Galileia? Provavelmente ele está em busca de uma atmosfera de quietude, de silêncio, um tempo sereno, de uma certa privacidade com seus discípulos, porque vocês sabem, nos últimos domingos nós temos pregado, Jesus está aqui vivendo um momento de intensa atividade missionária, de intensa atividade evangelística. Muitas pessoas o procuram, trazendo seus problemas, trazendo suas doenças, trazendo as suas aflições, e Jesus ele não tem tempo, às vezes nem para comer. E às vezes que ele busca um lugar mais silencioso, quando ele chega lá, logo a notícia se espalha que Jesus está com seus discípulos, e muitas pessoas então afluem para aquele lugar, e Jesus nunca tem tempo para si. Parece-me que aqui em capítulo 16, verso 13, Jesus consegue encontrar um lugarzinho, um cantinho, lá em Cesareia de Filipe, nessa região ali na Galileia. Ele busca então esse espaço de privacidade com seus discípulos. Ele queria ter uma conversa profunda, uma conversa fundamental com seus discípulos. E a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é a seguinte: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que essas pessoas andam dizendo acerca do Filho do Homem? Filho do Homem é uma designação que o próprio Jesus deu a si mesmo, e você consegue entender que ele está falando dele mesmo, porque nem Marcos, nem Lucas, esses textos correlatos, esse texto aparece. Jesus pergunta ali, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus então está trazendo trazendo já uma deixa para aqueles homens sobre quem seria ele. E ele então pergunta e os discípulos respondem, bem, Senhor, uns dizem aí que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Andam dizendo também que o Senhor pode ser Jeremias, ou quem sabe alguns dos profetas. E eu acho assim que esses discípulos foram muito gentis quando eles responderam assim, porque lá no capítulo 10, versículo 25, alguns achavam que Jesus se identificava com Beelzebu, com o demônio. E acho que eles não falaram, nem tocaram nesse assunto, né? E eles falam apenas sobre alguns personagens que tinham a ver com a história de Israel, João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Sobre João Batista, eles diziam que poderia ser João Batista porque alguns criam que João Batista teria sido trazido de volta à vida e teria, quem sabe, se manifestado em Jesus. Porque você vai lembrar, há 2 domingos atrás, nós estudávamos capítulo 16, 15, o capítulo 15, desculpe-me, e lá naquele capítulo nós nos encontramos com a ideia de que João Batista teria sido morto, não é? Por Herodes. E aquela ideia que poderia ser João Batista corria largo, até o próprio Herodes, o rei Herodes, ele cria nisso, que Jesus poderia ser uma manifestação daquele profeta que ele mesmo havia mandado matar. Outras pessoas, no entanto, criam que Jesus pudesse ser Elias. João, ele havia vindo no espírito e no poder de Elias, diz Lucas capítulo 1, versículo 17. É exatamente o cumprimento de uma profecia dada em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que, preparando a chegada do Messias, viria aquele que seria Elias. Vocês lembram, Elias, ele não morreu, mas Elias foi levado por uma carruagem de fogo, foi trasladado. Então o próprio profeta Malaquias dizia que Elias seria o precursor do Messias. E Lucas nos diz que esse precursor era João Batista. E ele mesmo foi chamado Elias pelo próprio Jesus. Mas não era literalmente Elias, não era uma reencarnação de Elias, como alguns podem pensar. Não, era um sentido figurado ali. Elias seria o precursor pessoal de Jesus. No entanto, muitos confundiram Elias com Jesus. O próprio texto fala, olha, estão dizendo que o Senhor é Elias. Era como se Jesus não fosse o Messias, mas fosse aquele que apontaria e que revelaria o Messias. Então essa era uma segunda hipótese. A terceira hipótese seria que ele seria Jeremias. Provavelmente está baseado num texto de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 2. Ali há um registro de uma lenda de que Jeremias teria sido aquele profeta que escondera numa cova o tabernáculo, a arca,
o altar do incenso, alguns elementos do templo. Então eles achavam que Jesus poderia ser, quem sabe, um profeta ressurreto, ou quem sabe esse Jeremias da lenda, e que Jeremias poderia trazer um novo avivamento, um reavivamento para aquela nação, para aquele povo. Então existiam algumas possibilidades. Profetas, Jeremias, Elias, João Batista, mas Jesus, não satisfeito com essa pergunta, ele faz uma pergunta que eu imagino que lá no fundo do coração era a que ele gostaria de fazer. E vocês? Quem eu sou para vocês? Quem vocês acham que eu sou? Gente, essa pergunta é uma pergunta de suma importância, não só para os discípulos daqueles dias, mas para os discípulos dos dias atuais. Essa pergunta é muito importante para você e para mim, se somos discípulos de Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem era Jesus para aqueles homens? Nós só conseguiremos entender a razão da gente estar aqui nessa noite, reunidos nesse espaço, cultuando a Deus, se reconhecermos verdadeiramente quem Ele é. Se nós perdermos a visão de quem é Jesus, a igreja perde a razão de ser. Eu não sei realmente, se nós não temos dúvida de quem seja Jesus, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Jesus pergunta, e se Jesus pergunta, Ele quer ouvir a resposta. E vocês? Quem vocês acham, quem vocês dizem que eu sou? E Jesus pergunta para o grupo, e certamente aquele que responder naquela situação, responderá por todos. Será como que um porta-voz do grupo. E vocês sabem quem é que se levanta como porta-voz do grupo. Porque sempre é ele, né? Não é outro. Sempre é o tal do Pedro. Pedro sempre ele responde, ele é o primeiro. Ele parece que tem nele assim mesmo um potencial de uma liderança incrível nesse homem. Ele sempre é aquele que traz a resposta, ele é sempre aquele que pergunta, ele é sempre aquele que se coloca na frente, às vezes em situações até embaraçosas para ele mesmo. Pedro então responde, versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a primeira vez que um discípulo reconhece publicamente que Jesus é o Messias prometido de Deus. Aquele anunciado pelo Antigo Testamento e aguardado pelo povo de Israel. Nenhum discípulo havia mencionado isso publicamente antes. Pedro, frequentemente representa os 12. E quando ele afirma que Jesus é o Cristo, isso quer dizer que Jesus é o ungido esperado, é o mediador, aquele que foi separado ou foi ordenado pelo Pai, ungido com o Espírito Santo, para ser o principal profeta de seu povo, profeta com P maiúsculo, o único sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote. É isso que ele está dizendo. É o reconhecimento de Jesus, que ele é o aguardado pelo povo do Senhor. Então nós entendemos, olhamos para isso e ficamos encantados, porque naquele momento alguma coisa muito fantástica está acontecendo diante desse reconhecimento. Qual que é o significado do Messias para a igreja? O que significa o Messias para a gente hoje? O que significa o Messias para os tempos, todos os tempos da igreja? Eu acho que nós temos algumas dicas assim muito legais que a gente pode pensar nessa noite sobre o significado de Jesus como Messias para a igreja. Porque às vezes nós estamos vivendo como igreja e às vezes não estamos nos apercebendo de grandes e maravilhosas revelações que a palavra do Senhor está trazendo para nós aqui. Primeiro, o Messias, que é Jesus, nos ajuda aqui a reconhecer que Jesus é o Cristo. E Jesus é o Cristo, nós não chegamos a essa conclusão meramente por um entendimento humano,
mas reconhecer que Jesus Cristo é uma revelação divina. É isso que está dizendo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Uma revelação divina. Reconhecer a Jesus como Messias não é o conhecimento que o homem chega por si só. Não é uma conclusão humana, mas é uma revelação divina, diz o versículo 17. Não é uma compreensão meramente intelectual, é uma revelação espiritual, comunicado pelo Pai, mediante o Espírito, que revela o Filho. Portanto, nós vemos aqui uma ação trinitária. É interessante o fato de que Jesus responde a Pedro dizendo: feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou feliz é você, Simão, filho de Jonas. Fica evidente aqui, gente, eu não sei se quantos perceberam, mas o contraste de que há um homem, filho de um pai humano, é revelado o Cristo. Revelado por quem? Por Deus. Deus revelando que Jesus é o Filho de Deus. Isso sendo revelado a um homem, filho de um pai humano. Bem, essas coisas espirituais, gente, não tem outra forma de discerni-las a não ser espiritualmente. Algumas questões espirituais, jamais o homem natural ele vai entender por si mesmo. É por isso que você vê em tantas pessoas tanta devoção, tanto apego, tanto amor pela palavra, por Jesus, pela igreja e por outros. Você vê algo tão assim, uma certa displicência. Porque é quando o Espírito toca e nos revela e abre os nossos olhos para essa realidade espiritual, é que nós passamos a enxergar um mundo novo, um mundo diferente. Então eu quero dizer uma coisa para você. Busque ao Senhor e você vai encontrá-lo, diz a palavra. Busque as coisas do Senhor e essas questões espirituais serão reveladas diante dos seus olhos. Ninguém chega a essa verdade de que Jesus é o Cristo por meio de estudos acadêmicos ou mesmo frequência à igreja. Não é fruto de cálculo, de cogitação, de intuição ou mesmo de tradição humana. Chegar a essa conclusão é uma revelação divina, vem de Deus, para o nosso bem, para que tenhamos assim então ânimo, força para seguirmos adiante nessa caminhada do discipulado. É o Espírito quem revela a igreja. Reconhecer que Jesus é o Cristo é uma revelação divina. E nós precisamos cada vez mais dessa revelação diante de nós, para que possamos caminhar firmes com Jesus. Segundo, é o Cristo que edifica e sustenta a igreja por meio de seus servos. Essa é uma segunda realidade que o texto da palavra de Deus nos apresenta. É o Cristo que edifica e sustenta a igreja por meio de seus servos. Jesus então responde a Pedro: tu és feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E até aí a gente vê essa verdade maravilhosa. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Gente, muitos debates teológicos surgiram no correr dos anos com respeito a especificamente essas frases da passagem. Não sei quantos sabem, mas é exatamente essa passagem que sustenta teologicamente a figura do Papa na Igreja Católica Romana. Diz a Igreja Católica Romana: o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como o rei do céu, da terra e do inferno, baseado nesse texto bíblico. Ele esgrime as duas espadas, a espada espiritual e a espada temporal. Essa conclusão, a Igreja Católica Romana chega a partir do estudo desse texto bíblico, da sua interpretação, da sua hermenêutica desse texto bíblico.
Vários estudiosos levantaram questões diferentes tentando elucidar esse texto. No entanto, parece-me que a posição mais equilibrada é uma que eu vou apresentar aqui nessa noite e que seja talvez aquela que tem sido mais sustentada hoje em dia pelos teólogos reformados. O texto aqui parece dizer que Jesus edificaria a sua igreja, é verdade, mas não seria sobre Cefas ou sobre Pedro, como ele era por natureza. Mas seria edificado sobre Cefas, sobre ele, considerado como o produto da graça. Vou tentar explicar isso melhor. Pedro, como você, como eu, era um homem instável, profundamente instável. Pedro ia da alegria para a tristeza numa rapidez incrível. Ele ia para a euforia de que, Senhor, isso nunca te acontecerá, esse negócio dos judeus pegarem o Senhor e te prenderem, nunca vai acontecer, porque eu estou aqui e não vou deixar isso acontecer. No entanto, num outro momento, poucas páginas depois no Evangelho, você vê Pedro negando a Jesus que havia sido preso. Você vê Pedro, ao mesmo tempo que ele é animado com as coisas do Senhor, o Pedro, ao mesmo tempo, ele se vê profundamente abatido. Ele é impetuoso. Quando vão prender a Jesus, ele toma uma espada e corta a orelha de Malco. Ele é aquele que sempre se coloca como o primeiro, mas ao mesmo tempo, ele mete os pés pelas mãos. Vários momentos. O texto parece nos dizer aqui que Jesus vai edificar a sua igreja não é sobre homens como Cefas, pela natureza que tem. Mas o Senhor edificaria a sua igreja sobre homens que seriam fruto e resultado da graça dele manifestada na vida de homens. É interessante como é que Pedro, esse homem estável, se transforma nas páginas de Atos dos Apóstolos, numa testemunha mais corajosa, mais entusiasta e mais eficaz da verdade. Jesus, inclusive, usa Pedro para edificar, para reunir e para fortalecer a sua igreja. E é assim que Jesus age. Ele escolhe e sustenta os seus homens e as suas mulheres para, transformados pelo seu poder, serem instrumentos na igreja e serem anunciadores da verdade no mundo. Outra coisa que é interessante sobre esse argumento é que Jesus não faria isso sobre Cefas isolado. Ou seja, Jesus não construiria, revelaria a sua igreja, ou edificaria a sua igreja sobre Pedro isoladamente. Mas sobre Pedro como o primeiro dentre os iguais. Isto é, Pedro juntamente com os 12. A autoridade, por exemplo, que você encontra no capítulo 16, verso 19, olha aí comigo, por favor. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Já viram aquelas charges, São Pedro com a baita de uma chave lá no céu, e ele que abre e tranca? Né? É essa a ideia aqui. E muita gente acha que é só Pedro que tem essa chave. Não, dá uma olhada comigo, um pouco adiante, quando nós encontramos no capítulo 18, 2 páginas aí para frente, verso 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, essa autoridade que no capítulo 16 é delegada a Pedro, pode ser vista no capítulo 18, agora estendida à igreja, aos 12. Pedro, portanto, não é, nunca foi e jamais será o fundamento primordial da igreja, como alguns creem. Só há um fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, se você puder abrir o texto comigo, é até bom que você vai treinando aí, achar os versículos na Bíblia. 1 Coríntios 3, verso 11. Diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce
além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém poderá colocar outro. Ele é a pedra angular. Sim, é verdade que no sentido secundário é legítimo falar dos apóstolos como fundamento da igreja. Por exemplo, Efésios, capítulo 2, você vai encontrar isso claramente. Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. O que significa essa ideia? A pedra angular é aquela pedra que sustenta o fundamento. É sobre ela, essa pedra fundamental, essa pedra angular, é que está posto todo o fundamento, toda a fundação. Se você tira essa pedra, a fundação desmonta, desmorona. Jesus, portanto, ele é o fundamento primordial. E os discípulos ou os apóstolos, eles são o fundamento da igreja colocado sobre Jesus. Jesus aqui, ele fala de si mesmo. Tanto que ele fala, eu edificarei a minha igreja. Ele está falando de um edifício que representa a igreja, sendo construída pelo Senhor mesmo no correr dos anos, no correr dos tempos. Um edifício que se ergue, que cresce em força, que cresce em beleza, em utilidade. Os membros são considerados pedras vivas, você vê isso em 1 Coríntios capítulo 3, Efésios 2, mas eu quero chamar a atenção para você, 1 Pedro capítulo 2. Por que eu gostaria de chamar a atenção para esse texto? Porque esse texto quem escreveu foi Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. É o próprio Pedro falando, revelando, nos mostrando e confirmando essa interpretação a partir daquela conversa que ele teve com Jesus lá em Mateus. Ele diz assim: à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Pedro não deixa dúvida. A pedra angular, a pedra fundamental é Jesus, o Cristo. É interessante a gente perceber que durante o primeiro período da história da igreja, quando ela surge, Pedro foi instrumento importantíssimo. Ele foi talvez o instrumento mais usado, pelo menos aquele que está, segundo aquilo que está registrado nas Escrituras. Você vai pegando uma sequência de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 1, Pedro é aquela liderança que surge para assumir a eleição daquele homem que seria o representante de Judas Iscariotes, e é exatamente ele quem lidera a eleição de Matias. Você vê no capítulo 2, que logo depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja, Pedro assume a frente, e depois daquilo, diante da questão, esses homens estão bêbados. Pedro fala: não, eles não estão bêbados, vocês estão enganados. E ele passa a pregar, faz uma mensagem, traz uma mensagem, ele traz um sermão maravilhoso, e naquele dia, diz a palavra do Senhor, cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus e passaram a ser seguidores de Cristo. 3.000, tentando imaginar o que significa isso.
3.000 decisões, 3.000 pessoas dizendo: eu quero caminhar com vocês, eu quero me tornar discípulo desse homem que vocês estão anunciando, que é o Filho de Deus. Atos capítulo 3, Pedro está indo com João para a oração da hora nona. Em um determinado momento, quando eles estão se aproximando do templo, eles encontram com um homem coxo de nascença, que está ali pedindo uma esmola, e eles olham para aquele homem com compaixão e dizem: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós damos a você. Olha para nós. Aquele homem olha: em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. E aquele homem que havia nascido já com esse problema sério, numa paralisia, que não podia andar, ele passa a saltar e a andar com os discípulos caminhando. O povo ficou impressionado. E eles queriam uma explicação para aquilo. Você acha que Pedro perde a oportunidade? Não. Ele anuncia o Evangelho. Ele fala de Jesus. E ele, juntamente com João, testemunham o milagre efetuado no coxo. E naquele dia, mais 2.000 pessoas são acrescentadas à igreja. 2.000 pessoas. 2 sermões. 5.000 decisões. Depois disso, em Atos capítulo 4, quando a liderança religiosa fica tomada de espanto com aquele movimento que está crescendo, porque aquele homem que estava morto, agora dizem que ele ressuscitou, porque agora o corpo dele já não está mais. Aí precisam inventar aquela história de que alguém roubou o corpo daquele homem. Aquela história toda começa a crescer de uma forma incrível em Jerusalém e passa a outras regiões, e eles são levados perante o Sinédrio. Atos capítulo 4, nós vemos a mensagem de Cristo sendo proclamada por Pedro diante da liderança religiosa daquele povo, com autoridade, com poder, na força do Espírito Santo. Além disso, nós vemos vários outros textos em que Pedro surge como essa liderança forte, sendo usada. Além disso, em todas as listas dos 12 que se encontra no Novo Testamento, você vai ver Pedro sempre como o primeiro citado, como é o caso, por exemplo, de Mateus capítulo 10, um pouquinho atrás aí, versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Pedro, ele toma uma força, e apesar dele ter traído a Jesus, apesar de todas as suas dúvidas e angústias no seu coração, ele passa a ser usado de maneira poderosa, um instrumento usado pela graça para realizar a obra do Pai. Quero dizer mais, assim como o Espírito usou Pedro, o Senhor continua usando os seus servos no correr dos tempos para edificar a sua igreja, para levantar a sua igreja. Todos nós somos importantes nessa edificação, nessa obra. E eu não quero ficar batendo na mesma tecla, mas eu quero repetir alguma coisa que eu disse no domingo passado aqui, porque eu sinto necessidade de dizer isso. Acho que nós não temos ideia da importância que ocupamos no corpo de Cristo. E é por isso que às vezes nós somos tão negligentes com a participação e com a frequência na igreja de Jesus. Por falta dessa compreensão, que o Senhor deseja nos usar para a sua glória, que Ele quer usar a sua igreja em poder e autoridade no mundo, que nós precisamos caminhar juntos, lado a lado, edificando essa igreja a partir da nossa participação no corpo, a partir da nossa participação com aquilo que Ele mesmo nos deu para a edificação do corpo. Nós não temos compreensão, porque se nós tivéssemos compreensão, gente, nós estaríamos muito mais envolvidos, muito mais engajados. Nós não estaríamos vivendo uma letargia espiritual como temos vivido nos dias de hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e aqui eu vou abrir meu coração mesmo. Vocês não sabem o tanto que eu ando desanimado com o desânimo dos irmãos. Muito mesmo.
Cansa vir para reuniões da igreja e perceber que as pessoas não têm o menor prazer de estar nelas. É extremamente desanimador. E eu tenho lutado com Deus nesses dias que vocês não sabem o tanto. Me anima, Senhor. Não deixe que esse desânimo venha me contagiar. Porque tem sido realmente difícil. Porque eu vejo que muitos não estão muito interessados mais nas coisas de Deus. A igreja é edificada a partir do corpo. Cada um na sua função. Cumprindo fielmente com aquilo que o Senhor tem nos dado para cumprir. Quando um deixa de participar, quando um deixa de cumprir com aquilo que deve cumprir no corpo, o corpo sofre. Efésios, capítulo 4, é muito claro com respeito a isso. Vamos ler Efésios, capítulo 4, depois a gente volta aqui para Mateus. Efésios, capítulo 4. Cláudia gosta de pregar sobre esse texto. Verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa lista aqui, ela poderia ser, quem sabe, acrescida de Romanos 12, 1 Coríntios 12, que são listas de dons e talentos que o Senhor, de dons espirituais, melhor dizendo, que o Senhor concede à igreja. Essa aqui é uma lista especial para determinada liderança da igreja, tá bom? E ele então concede esses dons, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos juntos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se cada parte não realiza a sua função, é claro, essa ideia, versículo 12, os santos não são preparados para a obra. Versículo 12 ainda, o corpo de Cristo não será edificado. Versículo 13, o corpo não vai alcançar a unidade da fé. O corpo não conhecerá o Filho de Deus e nem chegará à maturidade. Será um bando de imaturos para o resto da vida e nem atingirá a medida da plenitude de Cristo. A igreja sofre quando os irmãos são negligentes. A sua negligência, querido, querida, não compromete não é só a sua vida, não. Compromete o corpo de Cristo. A sua negligência não faz sofrer, não é só você e sua família, não. Não é só você, sua esposa ou seu esposo, seus filhos, seus pais, não. A sua negligência faz a igreja sofrer, porque a igreja não é edificada. A igreja não cresce. A igreja não caminha. O texto está nos dizendo aqui que o Cristo, o Messias, ele edifica a sua igreja
a partir dos seus servos. É isso que Efésios complementa. O Senhor continua usando os seus servos no correr dos anos para edificar a sua igreja, para levantar a sua igreja. Todos nós somos importantes nessa edificação. Ninguém deve vir à igreja para assistir culto. Nós devemos vir à igreja para cultuar, prestar culto e servir aos irmãos conforme o dom que recebemos, em alegria, em adoração, em amor. Depois de Pedro, muitos outros surgiram. Surge Paulo, que era um perseguidor da igreja, mas a graça de Cristo alcança aquele homem. E daí em diante, são muitos, a história da igreja nos fala. E agora é o tempo de nós participarmos da história da igreja. Esse é o tempo de você, de mim, de todos nós edificarmos juntos. Deus conta com a fidelidade de seus servos para seguir edificando a igreja. Terceiro e último, o texto de Mateus 16 nos mostra que é o Cristo que concede autoridade para ligar e desligar. O texto bíblico nos diz, no versículo 19, versículo 18, melhor dizendo, e 19, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Porta do inferno aqui é uma representação de Satanás e suas legiões, que o anseio é que eles irrompam pelas portas do inferno e assaltem e destruam a igreja. Esse é o anseio de Satanás. Satanás quer destruir a igreja. E ele vai empreender esforços, e tem empreendido esforços. Não nos deixemos enganar. Ele não está parado, não. Ele está trabalhando para destruir a igreja. No entanto, as palavras do Senhor diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Aqui um sentido contrário. O texto não está dizendo que são as portas da igreja que não prevalecerão ou que sofrerão com o avanço da obra de Satanás. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo ao contrário. Está falando que são as portas do inferno que não vão prevalecer contra o avanço da igreja. E é o contrário. Uma igreja que avança e se estende, encolhe o domínio das trevas. Nós temos aqui então, portanto, uma promessa de vitória. Porque nós temos, por cabeça da igreja, aquele que é o Messias, aquele que é o Filho de Deus. João capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós seguimos o vencedor, e o vencedor venceu. Ele não vencerá, ele já venceu. Ele é o Deus poderoso. Romanos 16, verso 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Efésios capítulo 6.
versos 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Apocalipse capítulo 12. Versos 13 a 16. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar sobre a sua boca. O dragão se ira, e aí vai seguindo adiante, mas você vê que o inimigo, de todas as formas, tenta conter o avanço, a obra do Senhor, mas aquele que venceu, venceu e já está vencido, não vai vencer, já venceu. Nós vemos aqui que o Senhor está dando uma promessa maravilhosa para a sua igreja. Sigam avançando, vão adiante, porque as portas do inferno vão prevalecer contra o avanço da igreja. Até tentará conter, mas não será possível, porque o diabo, o inimigo, já está vencido. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que essa promessa aqui não é uma promessa feita para os mornos, para gente que não está muito interessado em levar a sério a sua vida cristã, a sua vida como discípulo de Cristo. Essa palavra aqui não é para aquela pessoa que espiritualmente está daquele jeito, nem frio, nem quente, como diz Apocalipse. Mas essa promessa é para aqueles que se engajam como soldados cristãos nessa luta, nesse avanço. A esses, diz o Senhor, eu darei as chaves do reino dos céus. Quem tem a chave, abre e fecha a porta, certo? E é isso que nós vemos em Pedro, cumprindo exatamente a profecia que Jesus dá aqui acerca de Pedro. Tu és Pedro, e eu darei para você a chave. O que você abrir aqui será aberto, o que você ligar aqui terá sido ligado, o que você desligar terá sido desligado. E a gente consegue perceber em Atos dos Apóstolos que Pedro estava abrindo a porta para alguns. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, você vê que a mensagem de Pedro ela é tão poderosa, e a mensagem de Pedro ela consiste nas seguintes palavras. Capítulo 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Capítulo 3, versos 19 e 20, Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Pedro está abrindo as portas para uns, dizendo, ao dizer, arrependam-se. Arrependam-se. Mas, por outro lado, a gente percebe que algumas portas estão sendo fechadas. No próprio capítulo 3, versículo 23, nós encontramos assim: quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Para alguns, a porta seria fechada. Como é que o reino do céu é aberto e é fechado para a pregação do Evangelho?
O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, abre aspas aí: quando, segundo o mandamento de Cristo, publicamente é anunciado a todos os fiéis em geral e a cada um em particular, que todos os pecados lhes são perdoados por Deus, pelos méritos de Cristo, sempre que recebem a promessa do Evangelho, mediante uma fé genuína. Ao contrário, a todos os infiéis e hipócritas se lhes anuncia que a ira de Deus e a condenação eterna cairão sobre eles, enquanto perseverarem em sua perversidade, de conformidade com o testemunho do Evangelho. Deus julgará tanto nessa vida, quanto naquela que há de vir. Ou seja, os documentos da história da igreja nos mostram que exatamente portas serão abertas e portas serão fechadas, por isso as chaves são dadas à igreja, as chaves do reino do céu. E quando está falando sobre isso, as chaves do reino dos céus se referem à pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, algumas portas são abertas para alguns e portas são fechadas para outros. Mas não significa somente pregação do Evangelho. Parece que o texto está nos mostrando que chave do reino do céu tem outro significado aqui. E esse outro significado é o exercício da disciplina. A gente precisa entender que Jesus nunca desejou trocar esse despotismo da hierarquia dos religiosos judeus. Ele nunca quis trazer isso para a igreja. Ele nunca quis trazer essa hierarquia dos déspotas da igreja, dos religiosos judeus. Ele nunca quis trazer isso para a igreja, esse legalismo de uma liderança que se vê dona da vida dos outros. Não. No entanto, o discipulado sempre implicou em exercício de disciplina. Na vida da igreja, princípios básicos precisam ser estabelecidos. Os reformadores já diziam que a disciplina são os músculos da igreja. Para que a igreja se mantenha em pé, em atividade, em exercício, é necessário, é fundamental que a disciplina seja usada na vida da igreja. Porque do contrário, queridos, nós não teremos nem parâmetro para diferenciar a nossa postura da postura de pessoas que vivem de uma maneira licenciosa, mundana, sem levar a sério a palavra de Deus e os princípios do reino. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que se for desligado da terra também será desligado no céu. Essa autoridade sobre fé e moral concedida à igreja por Jesus somente poderá ser exercida havendo uma plena harmonia com o ensino de Jesus, com a palavra de Deus. Se porventura, e eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu muito na história da igreja, quando acontece um desligamento arbitrário, de uma maneira injusta, por uma liderança da igreja que não está em sintonia com a palavra e com o poder de Deus, com a verdade do Evangelho, e essa pessoa então é excluída da comunhão, o Senhor acolhe essa pessoa. João capítulo 9 nos traz essa verdade. Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram aquele homem. Jesus então ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Um homem colocado para fora por uma liderança déspota. Meus irmãos, o Messias,
Ele é o cabeça da igreja. Quem vocês acham que eu sou? Jesus pergunta para a gente nessa noite: o que vocês dizem sobre mim? Vocês realmente me conhecem? Conhecemos verdadeiramente Jesus? Temos servido verdadeiramente Jesus? Versículo 20, esse texto de Mateus capítulo 16, a gente vê que Jesus diz para aqueles homens, diz para os seus discípulos: olha, não contem a ninguém essa revelação que foi dada a vocês nesse dia. A preocupação de Jesus, entendo eu, é que aquele povo poderia entender Jesus como um Messias naquele sentido político. E poderiam segui-lo porque o Messias político aguardado, aquele que vai restaurar o reino de Israel, está entre nós. Vamos agora iniciar uma revolução política, uma revolução social, para que nós tenhamos a nossa terra. E não era essa a intenção de Jesus. Por isso ele pediu para não contarem ao povo que ele era o Cristo. Mas para os discípulos, Jesus deixou bem claro: eu sou. E eu quero edificar a minha igreja através de vocês. Eu quero que vocês sejam os anunciadores do Evangelho, para que vocês abram portas e fechem portas. E eu quero que vocês, como discípulos, sejam disciplinados e vivam debaixo da disciplina da palavra, porque essa disciplina abre portas e fecha portas. Eu sou, e você sabe que eu sou, porque o Pai já te revelou. Qual é a nossa resposta diante dessa mensagem? Como responderemos ao convite de Jesus? Como responderemos à pergunta de Jesus? Quem é Jesus?